E agora, presidente, é com você a palavra. Mas é só isso. Bem, eu queria... Tem um aviso importante. Quero recomendar a todos, estou fazendo no meu Facebook, a leitura hoje do belo artigo, o testemunho de Leonardo Boff, a tentativa de condenação de um homem honrado e justo, no caso Gilberto Carvalho. Eu peço para você vir aqui, Gilberto. Ele faz uma análise, primeiro, da vida, a qualidade de vida desse Gilberto Carvalho. Tudo aquilo que o Leonardo Boff fala dele, eu sou testemunha em todas as vezes que conheci o Gilberto. E ele ressalta como é possível se condenar o Lula e Gilberto Carvalho por terem assinado uma medida provisória que foi de autoria de Fernando Henrique Cardoso e aprovada, relatada por José Carlos Aleluia, do DEM, e César Borges, do PFL. Então, não tem como querer acusá-los de qualquer incorreção de procedimento. É a minha confiança em vocês. Mas... Bem, eu queria, ô Gleice, começar essa nossa conversa aqui devolvendo para você, para ver se você vai a Brasília e você procura o tal do ministro que agora cuida do problema do Bolsa Família, para devolver esse cartão para ele. Esse cartão do Bolsa Família, ele me foi devolvido por uma menina que, no depoimento em Aracaju, ela fugiu de casa com 13 anos de idade e fugiu para casar. Casou e tem filhos, fez faculdade, está fazendo doutorado, e ela, então, me procurou para devolver o Bolsa Família. Nós temos o depoimento dela, sabe? Ela hoje trabalha cadastrando gente para o Bolsa Família. Ela chama-se Iva Maiara dos Santos. Ela me devolveu, eu não vou ficar com o cartão dela. Eu acho que você, como nossa querida presidente, deve procurar o ministro e devolver, sabe, essa para a gente reforçar a demonstração de decência e de dignidade de uma pessoa, sabe, que, ao receber o Bolsa Família, ela fez mais do que algumas pessoas da elite pensam que as pessoas gastam à toa. Ela se preparou para ser doutora. Então, eu acho que isso aqui é um exemplo. Aqui tem outra que viveu do Bolsa Família. Essa é a demonstração de que as pessoas mais humildes, quando têm oportunidade, quando têm uma chance, pega com as duas mãos e vai embora. Então, eu passo para você, aqui como testemunha todo mundo aqui, que você deve ouvir. A segunda coisa é dizer para a Natália, para transmitir aos companheiros do Povo Sem Medo, a nossa solidariedade e a ocupação que eles estão fazendo lá em São Bernardo do Campo. Eu, particularmente, não vou lá com a preocupação de que eles tentem transformar a minha ida numa coisa política, numa exploração política, mas eu quero que você transmita a direção da Frente Povo Sem Medo, que eu estou à disposição quando for necessário e não atrapalhar. Tá? Quando puder ajudar, você conte comigo, e a nossa solidariedade, porque esse é um problema que volta a acontecer com muita força no nosso país, que é o desmonte dos programas habitacionais que nós fizemos, sobretudo a parcela das habitações que a gente conveniava com as entidades para fazer, e várias entidades do movimento Sem Teto no Brasil e a própria Frente Povo Sem Medo, eles têm vários conjuntos habitacionais maiores do que o nosso programa Minha Casa Minha Vida, maiores, de qualidade extraordinária, a um preço mais barato do que aquele que as empresas cobram para fazer o Minha Casa Minha Vida. E, por isso,
Sabe, esse programa está acabando, que foi uma coisa extraordinária que foi feita no Brasil, inclusive com uma política de subsídio muito forte, sabe, que a companheira Dilma implantou para permitir que as pessoas mais pobres tivessem uma casa. Sabe? Porque tem gente que pode pagar um aluguel de 400, de 500, de 300, mas tem gente que, se não tiver subsídio, não tem acesso à casa. Não tem. E somente o Estado é que pode cuidar das pessoas mais necessitadas, mais carentes. Então, nossa solidariedade, Natália, ao movimento e boa sorte. Tá? A segunda coisa que eu queria falar com você, na verdade, a terceira, é dar os parabéns à Fundação e ao PT por esse evento. Você fazer um chamamento à sociedade para que ela diga o Brasil que ela quer, é a primeira demonstração de que o PT evoluiu e a esquerda evoluiu para compreender que o país não é nosso, nós é que somos do país. E que, portanto, quem tem que fazer o programa não somos nós, uma pequena parte que acha que é vanguarda, que acha que sabe mais, mas abrir as portas, sabe, para que a sociedade possa dizer claramente que Brasil ela deseja, que políticas públicas ela deseja, o que é prioritário, para que a gente possa, então, poder dizer alto e bom som que nós estamos fazendo aquilo que o povo brasileiro quer que seja feito. E vocês vão ter muita surpresa, porque vão perceber que o povo sabe muito mais do que quer do que muita gente que pensa que fala pelo povo. Eu tenho muito na minha cabeça as 74 conferências que nós fizemos quando eu era presidente da República, conferências que envolvia todos os municípios, que envolvia todos os estados, que depois terminava numa conferência com 2, 3 mil pessoas em Brasília, conferência de todos os tipos e sobre todos os assuntos, e as pessoas conseguiam elaborar propostas programáticas que permitiram que a gente tivesse a evolução que nós tivemos. Então, eu quero te dar os parabéns. Eu acho que isso, Márcio, marca, mais uma vez, a vanguarda, sabe, da sociedade que participa do PT, não só o que está dentro do PT, mas das pessoas que não estão dentro do PT, mas que são simpáticas ao PT, que eu acho que a gente está prestando um grande serviço à sociedade brasileira, ou seja, desafiando eles a fazer o que a vida inteira a classe política pensou que ela, a classe política, tinha que fazer porque o povo não sabia. Nós, então, estamos desafiando o povo brasileiro, mulheres e homens, jovens e velhos, negros e brancos, ou seja, a participar ativamente de dizer ao PT o Brasil que eles desejam. E isso vai ser uma coisa extraordinária, até para tirar da nossa cabeça uma confusão. Eu, de vez em quando, Márcio, eu vejo as pessoas falar em consumo como se o consumo fosse uma coisa nefasta. Eu não consigo ver produção sem consumo. Eu não sei como é que o coitado do Movimento Sem Terra iria vender o que eles produzem se não tivesse um pouquinho de consumo. Porque tem gente que fala no consumo como se fosse uma coisa, uma doença. Ora, o consumo, ele é a base do desenvolvimento produtivo de qualquer lugar do mundo. Imagina fazer a Revolução Russa se não fosse para o povo consumir o que ele não consumia no tempo dos czares. Imagina se a gente tivesse chegado à presidência e tivesse deixado o Brasil sendo governado apenas para 35% da população. E é por isso que eu, às vezes, fico, sabe, até pensando, ou seja, eu não tenho bronca das pessoas que não compreendem as coisas. Como é que eu posso querer que um jovem que mora aqui na Avenida Paulista, numa dessas travessas, ou no Ibirapuera, sabe, como é que esses jovens podem compreender o que é o programa Luz para Todos? Ele não tem que compreender se a gente não explicar corretamente. Ele nasceu embaixo de uma luz elétrica, numa maternidade, e só sente a falta de energia quando falta
quando falta energia. Mesmo assim, no prédio que ele mora tem gerador, é 30 segundos, está resolvido a energia. Ele não sabe o que é viver com candeeiro. Aliás, nem sabe o que é candeeiro. Sabe, eu não fico chateado quando as pessoas não compreendem o valor de um asfalto. O Lindbergh foi prefeito, ele sabe o que é o valor de um asfalto. Muita gente acha que não é necessário colocar um asfalto, mesmo que mequetrefe na rua, porque não sabe o que é sair para trabalhar pisando em barro e voltar pisando em barro, sabe, não poder ir trabalhar por causa da lama. Não sabe o que é uma guia e uma sarjeta na vida de um pobre da periferia desse país. Aliás, quem mora aqui não tem noção do que é uma cisterna no semiárido. Não tem noção do que é. Não tem a menor importância, porque a água para ele nunca foi um problema. De vez em quando ele sabe do problema da água, sabe, discutindo na USP, na PUC, mas ele não sabe o problema real de ver uma mãe ver o filho morrer de sede porque não tem água para beber. Então, o Bolsa Família também, vocês não têm noção quantas críticas a gente recebeu, já fazem quase 15 anos, 16 anos, a quantidade de crítica que é consumismo, é um monte de coisa que era o Bolsa Família, ou seja, as pessoas não tinham noção que significava R$50 na mão de uma pessoa. Não tinha a menor noção. Eu espero que, quando a gente abre as portas, sabe, do partido para a sociedade brasileira, encherem o partido de ideias, encher o partido de propostas, que a gente possa fazer algo melhor. Vocês estão lembrados que, em janeiro, quando eu tomei posse, eu coloquei todos os ministros dentro do avião e fui conhecer os lugares mais pobres do Brasil. Se tem uma coisa que eu me arrependo hoje, é não ter feito todo ano a mesma coisa. Todo ano. Todo ano pegar todo o governo e levar para visitar os lugares mais pobres, para eles terem noção, quando você chega ao governo, para quem que você tem que governar. Porque se você não tiver essa definição para quem que você vai governar, quem que você vai priorizar, você não fará absolutamente nada de novo. E não é pensar apenas do ponto de vista da renda, do ponto de vista da comida, não. É pensar do ponto de vista do acesso à informação, do acesso à cultura, do acesso ao estudo. Eu tenho uma frase de um reitor da Bahia que eu fiquei muito emocionado, porque foi a primeira vez que eu vi essa frase. Quando a gente foi anunciar para ele que a gente ia fazer a universidade em Cruz das Almas, ele cunhou uma frase extraordinária e falou: esse governo é muito bom, porque o pessoal só queria fábrica, todo mundo queria fábrica. E você sabe que, antigamente, os prefeitos davam terrenos e mais terrenos para fazer fábrica, davam isenção de imposto, não importa a qualidade da fábrica. Mesmo que fosse carvoaria, dava. Abria mão de impostos, abria mão. O imposto que um prefeito não abria mão para deixar um assentamento ficar lá, abria mão para dar uma fábrica enorme, que às vezes nem gerava tanto emprego. O cara falou assim para mim: a ver se o governo é muito esperto. Ele está trazendo para cá mais que uma fábrica. Ele está trazendo uma fábrica de conhecimento. Uma fábrica que o produto vai ser produzir inteligência. E essa é uma coisa muito especial e muito forte, porque não apenas conhecimento, mas a quantidade de emprego que vai para uma cidade depois que chega uma universidade. A quantidade de pensões, de hotéis, de restaurantes, a quantidade de gente que visita a cidade, sabe? A economia cresce. E esse é o investimento que eu acho que nós vamos carregar para o resto da vida. Acreditar que ou o Brasil dedica o século XXI para recuperar o que ele deixou de fazer no século XX, porque eu também faço questão de dizer e repetir todo dia: a elite brasileira, uma parte da elite brasileira, porque eu nunca vou generalizar, mas a elite brasileira que governou esse país, ela foi tão canalha que ela nunca se preocupou com a educação desse país. Porque pobre não precisava estudar. Pobre tinha que trabalhar,
ser empregada doméstica, ser pedreiro, ajudante de pedreiro, limpador de fossa séptica. Era assim que eles viam a imagem das pessoas humildes. Imagina ver uma moça dela fazendo pós-graduação na USP, lá de Redenção, lá da Unilab ou da Bahia, mas do Ceará de Redenção. Ou seja, eu vi agora o preconceito, Haddad, na Unilab, quando eu fui na formatura dos jovens. Como se aqueles meninos do Senegal estivessem devendo favor ao Brasil, porque o Brasil está dando uma bolsa. Quanto é que custou 300 anos de escravidão? Quanto é que custou? Então, somente um partido, sabe, nascido na origem do PT. Eu queria dizer para vocês que eu não falo isso da boca para fora, não. Eu conheço muito mundo e conheço muito partidos. Não existe similar na história partidária como o PT. Não existe. Sabe, a marca desse partido é o aprendizado que ele ensinou ao nosso povo, a convivência democrática na adversidade. Aqui nesse auditório tem gente que antes do PT não se conversavam. Viraram inimigos nas organizações da luta armada, continuaram inimigos presos. Ou seja, e o PT, eu brinco com todo mundo aqui, o PT deu cidadania. Venha para dentro aqui tem passaporte para todo mundo vai ser legalizado, todo mundo não tem que abrir mão do que pensa, não tem que deixar de ser, sabe, o que você quiser ser. Você pode ser homossexual, você pode ser lésbico, você pode ser o que você quiser. Aqui a gente não vai ditar regra, não. Aqui a gente aceita o ser humano como ele é e como ele quer ser. É por isso que nós não podemos aceitar um voto de um juiz que acha que a homossexualidade é uma coisa de psicólogo. A gente não pode aceitar. Em nome da diversidade que esse partido representa, a gente tem que ter coragem de dizer, sabe, que a pessoa é o que ela quer ser, faz o que ela quer fazer. E não vai ser resolvido, pelo menos nessa situação, como psicólogo. Me desculpe, psicólogo, não vai resolver. Sabe, isso é mais uma fonte de ganhar dinheiro do que entrou com o processo, porque a mãe descobre que o filho tem uma queda, sabe, mas que o menino não gosta de jogar bola, não briga com os outros, que quer brincar não sei das quantas, sabe? Ao invés de assumir, sabe, vamos tratar um psicólogo. Só vai retardar, sabe, o fato da mulher, do homem assumir o que ele é. Então, esse partido que tem essa compreensão, tomar uma atitude de abrir, sabe, uma mesa nacional, uma mesa do tamanho do Brasil, sabe, para que as pessoas possam dizer assim que nós queremos. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? A gente vai continuar. Nós fizemos, Haddad, uma reunião, viu, Gleice? Eu fiz uma reunião com Padilha, com 20, acho que 18 companheiros que são especialistas para cuidar de drogas, cuidar de pessoas, sabe, que são dependentes químicos. E eu fui na Bahia, fui em Sergipe conhecer no Piauí conhecer a Fazenda da Paz. E eu agora me dei uma outra ideia, que é tentar fazer aqui em São Paulo uma reunião com todas as instituições que cuidam de pessoas dependentes químicos. Todas. Igreja católica, igreja evangélica, sabe, terreiro de Umbanda. Aliás, aqui também a nossa solidariedade à liberdade religiosa e acabar. Sabe, o PT tem que ter coragem de dizer que o PT não aceita,
sabe, que nenhuma religião tem a supremacia sobre a outra. Quem quiser ser católico, seja. Quem quiser ser evangélico, seja. Quem quiser ser o que quiser, seja. Mas o outro também tem o direito de acreditar na religião dele como ele quer. Então, o partido tem que assumir essas coisas, porque o século XXI, sabe, é o século em que a gente tem que ter coragem de inovar. Sabe? As coisas velhas têm que ser colocadas no armário para a gente ler no arquivo morto. Daqui a pouco eu estou até entrando eu no arquivo morto. Sabe? Mas nós temos que mexer, fazer quase que escolinha de base, sabe? A gente não reclama tanto de escolinha de base para formar jogador, O PT tem que fazer escolinha de base. O PT está carecendo e está precisando produzir não apenas novos programas, mas novos dirigentes. Gente com a cabeça no século XXI, gente pensando para frente, gente mais esperta do que eu, por exemplo. Eu estava vendo aqui o Márcio Postman falando com um computadorzinho na mão aqui. Eu tenho que pegar um monte de papel na mão. Ou seja, não sei se ele se apagar, se acabar a bateria, ele vai ficar sem saber o que tem. Eu tenho meu papel aqui. Bem, mas então, eu queria só terminar dizendo para vocês o seguinte, olha, o momento que a gente está vivendo é um momento difícil, mas, ao mesmo tempo, é um momento excepcional. As pessoas estão procurando alguma coisa. As pessoas estão procurando um caminho. As pessoas estão precisando de alguém que ajude a procurar esse caminho. E somente um partido que fez o que nós já fizemos, e que eu tenho muita certeza de que nós não sabemos o que nós fizemos. A gente fica sabendo o que a gente fez quando a gente vai numa cidadezinha pequena do interior, entra numa casa e a dona da casa fez e fala o que aconteceu na vida dela. Por exemplo, Gilmar, você veja, nós fizemos uma lei obrigando que 30% da merenda escolar fosse comprado da agricultura local. Qual era o objetivo da lei? Era fomentar o desenvolvimento regional e ajudar os pequenos agricultores. O PT poderia entrar com um pedido ao Ministério Público, ao invés de ficar ganhando as ricas diárias lá em Curitiba, que eles fossem visitar as cidades brasileiras para saber se os prefeitos estão cumprindo a lei que obriga a comprar 30% da merenda escolar dos pequenos agricultores. Porque não estão comprando. Era importante, Gilmar, fazer uma ação para saber se a lei está sendo cumprida. Então, esse momento, Gleice, de alta afirmação, porque eu estou convencido que, finalmente, o PT acordou para o processo de criminalização em que estão tentando fazer contra o PT. Aquela história de criar o PowerPoint, dizendo que o PT foi criado para ser uma organização criminosa e que essa organização criminosa queria ganhar o governo para roubar. E quando nós ganhamos, nós montamos um governo para roubar o Brasil. Esse PowerPoint é a maior disfarçatez mentirosa, sabe, que alguém poderia fazer contra o partido mais importante que a esquerda criou na América Latina, que o partido que com menos tempo chegou ao poder e com o partido que mais fez a inclusão, política de inclusão social da história do nosso país. É por isso que o PT tem que reagir, porque se eles quiserem criminalizar, criminalize qualquer um, sabe, se o cara tiver cometido erro. Mas o PT cometeu um erro. O PT governou para o povo pobre. Essa da medida provisória é a excrescência da excrescência da excrescência. Eu fui prestar depoimento para um delegado. Depois que terminou a conversa, Rui, estava o companheiro Zé Eduardo Cardoso, que era ministro da Justiça, estava o diretor da Polícia Federal. Eu chamei o diretor da Polícia Federal e falei, olha, eu acho que vocês estão com um problema. Vocês precisam dar uma formação política para esses delegados de vocês.
porque eles são verdadeiros analfabetos políticos. Tá? São. Não conhecem nada do que se trata de política. Então, eu falei, é preciso cuidar disso. É preciso cuidar, porque você tem jovens bem intencionados, ou às vezes bem formados, que saíram da universidade. Aí o pai financiou 2 anos em casa só estudando para fazer um concurso, fez um concurso, pronto. Virou, sabe, o julgador do mundo. Não é isso, é preciso ter experiência de vida, é preciso estar de conta com a realidade. Dizer que o coitadinho Gilberto pegou 6 milhões, Gilbertinho, você não me contou o que você fez, Gilbertinho. Sabe? Então, é assim, eles conseguem jogar lama nas pessoas e depois não pedem desculpa, porque pedir desculpa é uma palavra grande. Só pede desculpa quem tem grandeza. Só pede desculpa e reconhece o erro quem tem grandeza, e não é todo mundo que tem grandeza. Sabe, você veja, eu conto para todo mundo, porque isso a gente tem que repetir que nem a Coca-Cola. Sabe? Eu conto. Você vê o Saddam Hussein. Pega aquele filme do Saddam Hussein encontrado dentro de um buraco no Iraque. Por que aquele homem terminou daquele jeito? Porque mentiu a vida inteira que tinha armas químicas para destruir os Estados Unidos. Quando foi testado, ele não tinha, e ele poderia ter dito, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho arma química, gente. Vamos ficar de bem. Bush, ô Bush, eu estou numa boa, Bush. Sabe? Eu não estou de guerra com você, Bush. Não, ele continuou falando que tinha. O Bush sabia que não tinha, contou outra mentira. Sabe, que tinha, para fazer aquilo. Bem, pois bem, o que está acontecendo hoje é o seguinte. A imprensa mente, a Polícia Federal faz um inquérito mentiroso, o Ministério Público faz uma denúncia criminosa e o juiz aceita. E depois eu, ou qualquer outro, é que tem que provar que não fizemos aquilo. Quando eles é que deveriam provar que eu fiz. Acusou. Chega lá com um pacote de prova, ela está aqui, ó. Então, gente, isso, eu quero dizer para vocês que essa é uma coisa que me estimula. Eu digo todo dia para a minha consciência, eles mexeram com quem não deveria mexer. Não é porque eu estou acima de qualquer coisa, não. É porque eu não fiz o que eles dizem que eu fiz. Se eles estão acostumados a mexer com um político que roubou, que fez corrupção, que enricou, sabe, e está com o rabo no meio das pernas, eles estão mexendo com um político, sabe, que não roubou, que não tem medo deles e que a única coisa que tem é a sua honra para defender esse momento. Portanto, essa nova metodologia do PT, fazer programa de governo, desafiando a sociedade a participar, eu acho que é uma inovação extraordinária. Nesse momento em que tem muita gente tentando fazer também, eu acho que é bom para o Brasil e a gente vai colher muita coisa boa. Não vamos, Gleice, ter medo do que o povo vai falar. Não vamos. Não, sabe, é uma bobagem a gente achar que as pessoas não vão saber o que vão fazer. Você vai perceber que as pessoas são mais competentes do que a gente imagina, as pessoas querem contribuir mais do que a gente pensa e o resultado vai ser extraordinário para o PT e vai ser extraordinário para o Brasil. Portanto, Póstuma, parabéns mais uma vez pela Fundação Perseu Abramo e parabéns mais uma vez pelo exercício da presidência do PT e parabéns à direção do PT, que nesses poucos meses está tentando, sabe, mostrar muito serviço. Isso é bom. Porque se não mostrar, a gente tira e coloca outra direção também. Um abraço, parabéns.